Dale, rapaziada, belezura? Tamo aí mais uma vez, hein? Ó, gente, semana passada falamos a respeito da parte introdutória sobre magnetismo e depois falamos sobre o campo magnético criado aí por movimento de cargas elétricas, certo? A gente falou sobre isso, falamos sobre campo magnético, perdão. Falei campo elétrico, não, né? Campo magnético. É, sobre fio, criado por fio, por espira, por solenoide e assim por diante, tá? Hoje nós vamos falar aí um pouquinho a respeito das forças magnéticas, tá certo? Como é que o que que acontece, né? Porque ter um campo magnético ali acontecendo em alguma certa situação vai fazer o quê? Ele vai gerar uma força, o que que ele vai, como que ele vai atuar sobre uma determinada situação. Então vamos lá, vamos entender o que que vai acontecer aqui sobre as forças magnéticas, inicialmente sobre cargas, beleza? Então como é que vai funcionar isso aí, pessoal? Imagine a seguinte situação. Nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui no meu quarto mesmo, hã, até vou voltar aqui, tá? Vamos deixar meu rosto grande aqui, depois eu volto para a apresentação. Então imagine aqui, pessoal, que eu tenho vindo daqui, ó, um campo magnético, tá? Que ele vem daqui para cá. É como se eu tivesse um imã aqui com o polo norte virado para cá, um imã aqui com o polo sul virado para cá, tá? E aí as linhas de campo vêm daqui para cá. Beleza? Tranquilo, né? Bom, o que que acontece aqui, gente? Quando eu tenho esse campo rolando daqui para cá, eu venho com uma carga aqui e eu jogo essa carga aqui na região de campo. Joguei uma carguinha. Tá? Eu tô jogando com uma velocidade para cá, assim, fazendo 90 graus com as linhas de campo. Legal? Ao eu fazer isso, pessoal, quando eu lanço essa carga, ou seja, quando ela entra com uma certa velocidade no campo, vai surgir uma força magnética gerada por esse campo, que eu vou descobrir utilizando a regra da mão esquerda. O que que é a regra da mão esquerda? Vamos lá. O teu dedão é a direção da força que vai ser gerada, tá? O teu dedo indicador é a direção do campo magnético que está sendo gerado aqui na situação. E o teu dedo do meio, esse dedo perigoso aqui, é o dedo da velocidade, tá? FBV, força, campo, velocidade. FBV, fiz bom vestibular, certo? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Quando eu lanço ele indo na direção daqui para cá, né? Apontando para vocês, lancei velocidade para lá, certo? O campo, ó, o campo está daqui para cá. Lembra que eu falei? A força ela é para baixo, legal? Tem que treinar bem essa regrinha da mão esquerda. Quando você faz isso, você descobre para onde está indo a força magnética, tá? Então veja o meu desenho aqui, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ó? O campo está vindo da esquerda para a direita, né? Certo? A velocidade fazendo 90 graus aqui com o campo, tá vendo? A força nesse caso vai ser para cima. Detalhe, a carga ela é positiva neste caso, tranquilo? Esta é a força magnética gerada por um campo magnético sobre uma carga elétrica que está se movimentando através dele, certo? Importante aqui ressaltar a regra da mão esquerda, tá? Detalhe, detalhe, detalhe. Ela só vale para cargas positivas. E para carga negativa, o que que eu faço, Doug? Se for um elétron, você tem que inverter a força. Como assim, Doug? Você vai fazer a regrinha normalmente. Por exemplo, você fez lá, a força deu para baixo, igual eu tinha dado aqui no último, né? Força deu para baixo, o que que você faz? Você faz toda a regrinha normal. Se for na carga negativa, a força fica para cima. Ah, eu fiz e a força deu para cima. Aí a força vai ser para baixo se for carga negativa, tá? Então você tem que fazer essa inversão aí dos nossos vetores força neste caso, beleza? Como é que eu calculo a força, pessoal? A força magnética sobre carga é calculada por QVB seno de θ. Vamos lá. Q, a carga, tranquilo? Carga elétrica. V, velocidade. B, o campo magnético. E seno de θ, pessoal, é o seno do ângulo θ aqui, ó, entre a velocidade e o campo magnético, tá vendo? Esse aqui seria o nosso θ, que nesse caso aqui faz 90 graus, né? Beleza? Então, o seno de θ é sempre entre a velocidade e o campo, tranquilo? Beleza? Simples assim, tá? QVB, seno de θ. A unidade do campo, Tesla, tá, pessoal? Tesla. Tranquilo? De boa, né? Vamos lá. Como a gente está lidando com três dimensões, como vocês puderam ver, né? Três dimensões, certo?
A gente utiliza uma representação aqui que é muito importante de vocês aprenderem, pessoal. Quando a gente falar de um vetor que está entrando na folha de papel, tá? Como assim? Ah, por exemplo, digamos que eu tenho aqui uma folha de papel aqui. Eu tenho um negócio assim, certo? Quando eu quero representar um vetor que está entrando, que estaria apontando assim para o papel, eu faço a primeira opção ali, que é uma bolinha com um X no meio, que significaria a parte de trás da flechinha, tá entendendo? Então, é uma representação bidimensional de um vetor que é tridimensional. Se eu represento o vetor entrando, eu faço a bolinha com um X no meio, tá? E se eu represento um vetor assim, ó, saindo do papel, vindo na minha direção, é uma bolinha com um pontinho no meio, que seria a representação da ponta da flecha, tá bom? Isso é bem importante, bem interessante aqui, porque a gente vai lidar com movimentos agora, com movimentos, não, com situações de tridimensionais, tá? Vetores tridimensionalmente falando, e a gente precisa saber representar isso de forma bidimensional, né? Então, é necessário que você saiba fazer isso aí, tá? Então, ó, trajetória aí do movimento de uma partícula que está entrando num campo magnético. Pessoal, é o seguinte, de início, vamos lá. Quando eu tenho ângulo 0 e ângulo 180 graus, como assim? Volta para a situação que a gente estava aqui. Campo magnético passando daqui para cá, e eu jogo a partícula, olha só, daqui para cá junto com o campo. Estou jogando junto. O que acontece? Pessoal, quando rola isso, o seno de θ é zero. Não existe força magnética, rapaziada. Se eu tenho a situação aqui que eu estava falando, o campo vindo daqui para cá, certo? E eu pego a partícula e jogo aqui junto com o campo magnético não faz nada, ou seja, não existe atuação da força magnética. Para ver a atuação da força magnética, eu preciso ter um ângulo mínimo entre os dois. Ou seja, se eu jogar uma partícula daqui para cá ou daqui para cá, certo? Ela vai com certeza apenas continuar com a velocidade que ela está, sem a atuação da força magnética. Legal? A força magnética não vai fazer nada na nossa partícula, tá bom? Então, você tem que lembrar que se eu lançar a partícula paralelamente ao campo, força magnética zero, não existe. Agora, quando a gente fala de trajetórias diferentes, aí, principalmente a trajetória de 90 graus, que é a que mais aparece, a gente tem um movimento circular uniforme, MCU, lembra? Perceba aqui no meu desenho, então. Na minha tela, o que eu estou vendo aí? Ó? Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo o campo magnético, a minha partícula, por exemplo, vamos partir da partícula aqui embaixo, aqui, ó, na posição 1. A minha partícula está com velocidade para cá, e o campo magnético ele está entrando na folha, tá vendo? Bolinha com X aí, ele está entrando. Então, ó, campo magnético entrando na folha, partícula com velocidade aqui, ó, para a direita, tá vendo meu dedo no meio aqui? Força para cima, exatamente como está o desenho aí, né, gente? Certo? E aí o que vai acontecer, pessoal? Essa força magnética, ela vai ser uma força centrípeta. A força magnética, ela é uma força centrípeta. Ela vai atuar num movimento circular. Então a nossa carga vai ficar dando um movimento circular aí nessa determinada situação, né? Claro, colapsando aí para o centro, né? Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força magnética aponta para o centro da trajetória, ela vai servir como força centrípeta. Se fosse uma carga negativa aí, pessoal, aí a força magnética seria para baixo e o círculo seria voltado para baixo, né? Seria um círculo aí, é, um círculo igual, só que a velocidade seria para baixo, né? Seria acelerado aí para baixo, tá? Então toma cuidado com esse tipo de situação. Pessoal, quando a gente fala disso, de força magnética sendo força centrípeta, ó, Q vezes B vezes V, perdão, vezes B. O seno de θ vai dar 1, né? Porque a gente está falando de uma trajetória de 90 graus. E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, né? Certo? Ó, vou cortar aqui, ó, esse V aqui com esse e vou isolar o raio, tá? Quando a gente isola o raio, a gente tem o mv sobre Q vezes B. É a equação do árabe, rapaziada. É a equação do Rashid. Porque quando você vai comer um árabe, você chega lá pro Rashid e fala: Rashid, me vê um quibe. Rashid, me vê um quibe. Certo? Você pede pro Rashid um quibe. Rashid, me vê um quibe. O que é isso aqui, gente? É o raio da trajetória circular do movimento aí do MCU gerado pelo campo magnético.
depende, então, diretamente proporcional da massa e da velocidade e inversamente proporcional aí da carga e do campo. Ou seja, quanto mais maior for a carga e quanto maior for o campo, menor vai ser o raio, né? Porque, claro, a força magnética vai ser mais intensa, né, pessoal? Então vai puxar mais, vai atrair mais aí essa carga. Beleza? Tranquilos? E aí, pessoal, para a gente falar de carga, né, de carga e de força, a gente tem que falar aí sobre a força magnética que é gerada quando passa cargas elétricas no fio. Porque, ó, se existe uma força magnética gerada num, num, é, numa carga, certo? Se eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, pessoal, tá? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um fio aqui, e eu tenho corrente elétrica passando por ele, gente, e ele está imerso num campo magnético, né? Óbvio que vai ser gerada uma força magnética, né? Porque se tem força magnética sobre carga, corrente elétrica é movimento de cargas ordenado, significa que vai haver uma força resultante sobre o fio, tá? Como é que eu acho essa força? Regrinha da mão esquerda novamente, tá? FB, só que no lugar de onde tem V, você vai colocar I da corrente elétrica, legal? Você vai ver para onde é o sentido da corrente elétrica. Então, por exemplo, mesma história lá, tem um campo magnético vindo daqui para cá, legal? E uma corrente elétrica para baixo, por exemplo. Então, campo magnético daqui para cá, corrente elétrica para baixo, a força está na direção do meu rosto, ó. O fio viria defletir na direção do meu rosto. Ele iria fazer assim, ó, viria para minha cara, tá? Isso é força magnética sobre fio. Como que eu calculo isso? A formulinha do Bill sem teta, rapaziada. O Bill sem teta, tadinha do Bill, né? Perdeu a teta. Como que eu chego nessa equação, Doug? Você me mostra, chega aí, pô, Bill sem teta, que negócio é esse? É bem fácil, na verdade. Vamos lá. Ó, pensa na seguinte, força magnética é QVB, né? Seno de teta, certo? Olha só, gente. Velocidade na distância sobre tempo. Que distância que ele vai passar? O comprimento do fio a gente vai chamar de L. Então, L sobre ΔT vezes B vezes o seno da teta. Q sobre ΔT, pessoal, a gente chama de I. Então, realmente, né? B vezes I vezes L vezes o seno de teta. É o Bill sem teta. Então, quando a gente for calcular a força magnética sobre fio, você vai usar isso aí. Ela é diretamente proporcional ao campo magnético, à corrente que passa por ele e ao comprimento deste fio. Além do seno de teta, que é o ângulo entre o fio, né? A direção do fio, e a direção do campo magnético. Beleza? O que isso quer dizer, pessoal? Que se meu campo está para cá e eu ponho o fio para cá, eles são paralelos, ou seja, não vai ter força. E quando eu tiver dois fios, gente, o que acontece aqui? Olha, aqui é uma situação embaçada. Eu tenho dois fios, certo? Nos dois estão passando corrente elétrica. Então lembra lá, quando passa corrente elétrica no fio, é gerado um campo magnético, né? Então no primeiro caso ali eu tenho um fio aqui, ó, subindo a corrente elétrica. Regra da mão direita, né? Vai entrar num lado, sair do outro, né? Imagine que você tem o plano aqui para ficar mais fácil, né? De você enxergar, ó. Ó, entra de um lado, ó, corrente elétrica subindo. Entra aqui, vai sair por aqui, tá vendo? Ele vai entrar por um lado e sair pelo outro. Isso é a corrente, é o campo magnético gerado pelo fio. Então, nesse caso aí, nesse exemplo que eu tenho aí, eu tenho este fio 1 aqui, gerando um campo magnético deste lado aqui, entrando, né, B1, e deste lado aqui vai sair, né, B1, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Esse campo magnético ele vai exercer uma força sobre o fio 2. Como é que eu acho essa força? Regra da mão esquerda, ó, corrente subindo, campo entrando na folha, força para a esquerda. Aí talvez sua câmera esteja invertida, né? Talvez se eu fizer assim, não sei, fique mais visível o que eu quero que vocês enxerguem, né? Força para a direita, para a esquerda, perdão. Certo? Aí, pessoal, ó, vai acontecer o seguinte, ela vai sentir uma força aqui para a esquerda. O que acontece? O fio 2, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Ó, regra da mão direita. Entrando deste lado aqui, ó, B2, e saindo deste lado aqui, B2. 2 exerce um campo magnético, já que tem a passagem de uma corrente elétrica por ele, né? Vai exercer um campo magnético lá em 1. Regra da mão esquerda, corrente subindo,
campo saindo agora, força para a direita. Tá aqui. Pessoal, essas forças são forças de ação e reação, tá? Então, muito importante que você entenda que as duas forças têm o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários, tá bom? É bem importante que você entenda isso aí. Como é que eu calculo essa força, pessoal? Na verdade, assim, ó, para ser bem sincero, a gente utiliza a equação lá do Bill sem teta, tá? Bill. E é aquela equação de campo magnético lá, não sei se vocês lembram, que é mi vezes I sobre 2π vezes D. Lembra disso? Então eu mostrei para vocês na aula passada. É a equação de força de campo magnético gerada por um fio. Eu pego esse B e substituo aqui, ó. Aí vai ficar mi vezes I sobre 2πd vezes o outro I vezes o L, certo? Então a gente utiliza as duas equações e chega aqui, ó, na força magnética gerada por um fio em outro, né, pessoal? Sempre se atente ao fato de que, como são forças de ação e reação, elas têm o mesmo valor, né? Então, obviamente, ela vai depender da corrente elétrica que passa nos dois. E tome muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo, pelo amor de Deus. Se passa a corrente elétrica de um lado, certo? É mais forte do que do outro, por exemplo, né? Não quer dizer que a força vai ser maior só porque a corrente é maior. Não, as forças são iguais, né? Pois são forças de ação e reação, tá? Muita atenção nisso, beleza? Para fechar aqui, pessoal, um macetinho para vocês, tá? Se as correntes elétricas estão no mesmo sentido, ou seja, as duas subindo ou as duas descendo, as forças são de atração, beleza? Certo? Ou seja, se eu tenho dois fios aqui assim, né? Vamos imaginar que isso aqui sejam dois fios. Tranquilo? Se está passando uma corrente aqui subindo e uma aqui subindo, os fios fazem assim, ó. Eles se encostam. Certo? Agora, se eu tenho uma força subindo e uma força descendo, ou uma corrente subindo e uma corrente descendo, perdão, aí já é uma força de repulsão. Eles vão se afastar automaticamente, tá? Então serve como um macetinho aí para vocês lembrarem. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então é isso. Tamo no de junto, certo? Falta só a parte de indução eletromagnética para a gente fechar aí. E daí a gente já segue a nossa vidinha aí, mas estamos pertíssimo aí de finalizar a apostila. Tranquilo? É isso, pessoal. Precisando, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos aí. Falou!